Oi pessoal, estou aqui de novo para dar continuidade àquele quadro Que História é essa, Ricardo? Tem um monte de perguntas, é um prazer estar aqui conversando com vocês e ao mesmo tempo tirando algumas curiosidades, né? Eu vou começar com Ed Carlos Fer, deve ser Ed Carlos Ferreira, né? Como o senhor entrou para a política? Ed Carlos, eu entrei como tanta gente entrou nos anos 80, ainda nos anos 90, vindo de movimentos sociais organizados. Você teve uma grande quantidade de pessoas dentro daquela geração, né, que ou estavam vindo da resistência à ditadura, no caso, o movimento estudantil de 68, de 70, que estava voltando para a política depois da anistia, né, ou vindo dos outros movimentos sociais, movimento sindical. Eu fiz movimento estudantil. Na época não podia ter centro acadêmico, a gente criou o centro acadêmico de farmácia, né, eu fiz farmácia. Enfim, e depois eu entrei de corpo e alma no movimento sindical. Eu fazia sindicalismo na Previdência Social, mesmo sem ser... Eu até passei para um concurso numa época, mas não terminei não assumindo, porque eu já trabalhava na universidade, já era concursado da universidade. Mas eu fazia movimento sindical na Previdência, eu contribuía com os companheiros lá, participava das assembleias, essa coisa toda. Fazia na área da saúde do Estado e da Prefeitura de João Pessoa e na saúde estadual. Participava da CUT e tal. E naquela época era muito comum, para não dizer necessário, que cada categoria colocasse uma candidatura, né, para disputar, digamos assim, vereador, para disputar deputado, enfim, para ajudar, para fazer quórum para que o partido, na época era o PT, pudesse exatamente conquistar uma cadeira. Então era um esforço coletivo para que um de nós pudesse assumir o mandato. Então eu entrei na política em função disso, porque alguém tinha que ir da saúde, que mexesse com a saúde. Eu também transitava muito com o pessoal da cultura, dos Fala Bairros, né? Fala Jaguaribe, Fala Castelo, enfim, um movimento cultural muito interessante que tinha aqui em João Pessoa, e isso me fez ser escolhido pelos companheiros para disputar. E aí comecei a disputar em 90, 92, aí fui eleito vereador, em 96 fui reeleito vereador, em 98 fui eleito deputado estadual, 2002 fui reeleito estadual, 2004 prefeito, aí foi 2008 reeleito, 2010 governador e 2014 governador. É uma história, na verdade, muito comum, né? Porque se você olhar aí pelo Brasil inteiro, tem muita gente que veio dos movimentos e foi, né, se estabelecer como um quadro da política partidária, do fortalecimento da democracia. Essa é a minha história. Eu tenho uma pergunta aqui do meu querido presidente, né, Jackson Macedo. Jackson Macedo é presidente do PT, é o meu presidente, naturalmente, tem coordenado esse processo de fortalecimento do PT, né? E ele me pergunta se eu gosto de tomar uma cervejinha gelada no domingo. Jackson, é o seguinte, a última cerveja que eu bebi foi em 2002. E não é por nada não, é porque eu tinha uma gastrite, coisa de estresse, preocupação. Aí eu não aguentei mais, porque na época, em 2002, eu ainda fumava. Então a cerveja com cigarro era um horror, né? Eu não aguentava. Mas eu tomo uma caipirosca, eu tomo um vinhozinho, um espumante, eu gosto, eu aprecio demais. E também, se não for assim, ninguém aguenta não, né? Tem que dar uma relaxada. O Jonatas Queiroz, ele pergunta se eu já pensei em ser ministro. Seria um desafio ou algo fora de cogitação? Pensar eu nunca pensei, né? Aliás, eu nunca tinha pensado um ano antes da eleição de 2010 em ser governador e pensei, ou eu não pensava quando era vereador em ser prefeito, conseguir ser prefeito e chegou na hora eu pensei e tal. Mas não é uma coisa que eu vá de uma forma obcecada atrás e tal.
as coisas acontecem quando acontecem ou quando tem que acontecer, né? Mas não está na minha agenda, não está. Na minha agenda está contribuir para fazer com que o Brasil tenha um presidente de respeito perante o mundo e que, ao mesmo tempo que tem um respeito do mundo, respeita o nosso povo, né? Ou seja, um presidente de respeito, né? E eu acho que esse presidente é Lula. Então eu estou assim muito direcionado para essa tarefa, né? Sem querer nada em troca, enfim. Eu disputando, eu devo disputar um cargo, tal, compondo, mas a minha prioridade, efetivamente, como brasileiro e como uma pessoa que tem uma compreensão desse caos que a gente está vivendo, dessas imagens tão fortes que vão aí se reproduzindo dia a dia. Aquela imagem, eu acho que muitos de vocês viram, que circulou na internet, do carro de lixo lá em Fortaleza e as pessoas em cima do carro de lixo, tal, daquele caminhão compactador, catando as coisas para comer. A gente vê isso todos os dias, basta andar aqui por qualquer cidade, aqui em João Pessoa, né? Você percebe nos tonéis dos edifícios, no final do dia, sempre tem gente, né? E isso é algo que é anti-humano. Não é possível que um país tão rico como o Brasil, hoje caiu muito, é a 13ª economia, mas já foi na época do Lula a 6ª economia. Não é possível que trate tão mal o seu povo. Não é possível que em 2014 o Brasil estava fora do mapa da fome, aí 2019 volta para o mapa da fome. Não é possível que 20 milhões de pessoas é a metade do Nordeste, literalmente não tem o que comer agora, no almoço, no jantar. Então, essas coisas, sabe, essas coisas são muito doídas, né? A violência é muito doída. Eu vi também, circulou um vídeo de uma execução em Jacaraú. Os caras deram 50 tiros no outro. Então, essas imagens todas aí, que vão ocorrendo dia a dia e que tentam nos anestesiar, porque é isso que se tenta fazer, ela precisa ser rebatida, né? Então a minha prioridade tem que ser esse país. O país tem que sair dessa catarse, dessa falta de respeito. Nós temos que voltar a sonhar, rapaz, voltar a sorrir, voltar a ter esperança. É assim. É para isso que a gente existe. É para isso que as pessoas, com as suas diferenças, com tudo que nos diferencia e que por isso mesmo nos faz ricos enquanto convivência, é para isso que a gente existe. Então, se por acaso eu for ministro ou não for ministro, se eu por acaso for qualquer coisa ou não for, eu acho que eu, por outro lado, já passei por muitos espaços que eu, na verdade, eu sequer imaginaria, né, há 30 anos atrás passar. Então, eu tenho uma certa satisfação e uma gratidão muito grande à população desse estado que deu essa confiança para mim, né? E eu tenho certeza que eu não decepcionei. O que eu fiz, né, e os avanços que nós tivemos, anotem aí, né? Nós vamos passar ainda alguns anos ou muitos anos para se chegar minimamente próximo, né? Não há no horizonte, pelo que a gente estuda, pelo que a gente conhece, não há no horizonte algum arranjo político capaz de fazer com que aquilo que a gente produziu em 8 anos seja superado. O Matheus Silva, o grande Matheus, ele disse: qual a sua visão sobre Miguel Arraes? Ele foi uma de suas influências. Eu acho que Miguel Arraes, para resumir numa frase, tinha a alma do Nordeste. Miguel Arraes era um cara perspicaz, fantástico. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e ele fazia parte de uma geração que honrou muito esse país. Era a geração do Brizola, a geração do Plínio de Arruda Sampaio, a geração do João Goulart, a geração, enfim, de tanta gente, né, com as suas diferenças, que eram grandes, né, com suas disputas duras, mas Arraes trouxe para o Nordeste uma visão que o Nordeste até então não tinha. Arraes foi o grande parceiro das ligas camponesas, né, que aqui na Paraíba teve uma das maiores do Nordeste,
que foi exatamente a Liga de Sapé, né, onde eu, para você ter ideia, tive a oportunidade de desapropriar um sítio com uma casa onde morou João Pedro Teixeira, assassinado em função do seu trabalho nas ligas, né, ao lado de Nego Fuba, João Pedro Teixeira e Elizabeth Teixeira, que hoje ainda está aí com a sua nobreza, com a sua força. E eu desapropriei isso quando era governador, logo no início, 2012, eu acho, e fizemos lá um memorial da luta camponesa, um memorial das ligas camponesas, porque a história não pode ser esquecida. Você não pode moldar a história de acordo com o teu presente. A história tem que ser preservada. Isso é fundamental para as lutas de qualquer povo e do nosso povo, então, onde a comunicação sempre serviu a quem detinha o poder. Esse é o grande problema do Brasil, né? Você não tem uma comunicação democratizada, você tem uma comunicação oligarquizada, uma comunicação que interage diretamente com os interesses das elites, uma comunicação que não tem dois lados, só tem um, sempre só teve um, e principalmente para massacrar aqueles que atuaram, como Miguel Arraes, ao lado do povo, né? Então essa história do Brasil, ela sempre foi assim, né? E Miguel Arraes trouxe isso, né? Trouxe programas excepcionais como o Chapéu de Palha, que era uma proteção para o canavieiro na época que não se assinava carteira. Então quando dava o paradeiro, né, a entre-safra, então o governo de Arraes colocou lá uma ajuda para os canavieiros, né? Porque Arraes também considerava a cana-de-açúcar o petróleo branco, né? Na verdade era, né? E na verdade né? Porque transformado em álcool, não é fóssil, portanto é renovável. Enfim, Arraes foi responsável por muita coisa importante, né? Arraes não renunciou quando houve o golpe de 64, ele não renunciou. Ele disse, eu vou ser deposto, mas eu não vou renunciar. Depois passou um bom tempo lá em Fernando de Noronha, ao lado de pessoas. Bento, que era dono de um bar chamado O Boiadeiro, aqui em João Pessoa. Quem é da minha época aí sabe disso, lembra disso, que era um bar onde cada um que levasse o violão, quem tocava, e aí cada uma das mesas tinha suas músicas, suas cantorias, enfim, e Bento era só com pandeiro e tal. Mas Bento foi preso e foi para Fernando de Noronha no mesmo avião que Arraes, e me contou, Bento não está mais vivo, mas ele me contou que eles faziam medo, né, abrir a porta do avião e tal, iam fazendo terrorismo, né, para jogar as pessoas e tal. A ditadura foi um troço muito ruim. Quem a defende a tortura. E quem defende tortura não pode ser considerado humano. E Arraes volta do exílio, reassume o governo por eleições diretas. E eu tive a oportunidade de, quando fui entrar no PSB, de conversar com ele, né? E eu assim olhando aquela figura, sabe, exponencial, né? De toda uma geração, um cara extremamente importante. E a gente conversou e tal, e depois eu conversei e me afinei muito com o filho, com o neto dele, né, o Eduardo Campos. Enfim, eu tenho um respeito muito grande, né? A história precisa resgatar muito pessoas como Miguel Arraes, né? É preciso isso, é preciso que os nossos filhos reconheçam essas pessoas, né? Porque foram essas pessoas com a sua resistência, com a sua luta que, bem ou mal, nos fizeram chegar aqui, né? Porque você imagina se não tivesse essas pessoas. Então isso que está aí teria sido, vamos dizer assim, a eternidade. Isso do bolsonarismo, isso da extrema-direita, isso que existe mais retrógrado, né, na convivência humana, teria sido a eternidade no Brasil. Eu tenho aqui Derek Tavares, ele faz uma pergunta interessante, né? A melhor aliança em 2018 e com chance de vencer, na sua opinião, na minha opinião, né, seria Ciro e Haddad? A gente já está em 2021, eu vou me permitir contar aqui alguns episódios, né, que acontecem, né? Eu, na verdade, conversei com Ciro em 2018 2 vezes. Eu tinha decidido não ser candidato e sempre tive, né, uma política dentro do campo em que o PT
é hegemônico, e é hegemônico porque é o maior partido, é hegemônico porque é a melhor experiência, né, partidária que esse país já presenciou, pelas suas raízes, pelas suas construções, pelas suas políticas públicas. Mas eu recebi Ciro em 2018 2 vezes. Né? Eu ainda era governador, então fui lá na Granja e também falava muito e recebia Haddad. Né? E na minha cabeça e na cabeça de várias pessoas, inclusive do PT, estava a ideia de que Ciro assumiria a vice do presidente Lula, que estava injustamente, é bom que se diga, né, numa forma de corrupção, porque corromperam a justiça, que estava preso, né, então, mas era candidato, e Ciro assumiria esse papel para que, na impossibilidade do presidente Lula, e a gente tinha uma análise, todos tinham uma análise de que quem fez tudo o que fizeram contra Lula não iam afrouxar, permitir que Lula fosse candidato. Ou seja, Lula foi preso para não ser candidato. Né? Isso foi um golpe, né? Aliás, o segundo golpe. O primeiro golpe foi em 2016, o segundo em 2018, comandado por Moro e por aqueles procuradores, né, lá de Curitiba, que efetivamente podem ser taxados de tudo menos de procuradores da República. Mas Ciro não aceitou. Então, não dava, é preciso você reconhecer as estaturas que estão no xadrez, né, que estão ali em cima da mesa. Né? É claro que o PT, e demonstrou isso quando Haddad foi para o segundo turno, o PT tem uma força muito maior, né? E eu particularmente dizia isso e dizia que não era menosprezar Ciro se ele fosse para vice de Lula e depois assumisse e Haddad iria para vice, né? Era essa a construção que se tentou fazer, mas o então candidato Ciro não aceitou e nós tivemos aquilo que todo mundo conhece, Haddad fazendo uma campanha de muita coragem, de muita prova, né? Era provado a cada instante, porque 2018 foi um ano terrível nacionalmente, né? E foi ao segundo turno e teve 45 milhões de votos no segundo turno. Haddad é um grande quadro. Eu espero que ele possa, efetivamente, que o povo de São Paulo possa tê-lo como governador. É um dos melhores gestores que o Brasil tem, indiscutivelmente. E em 2018 essa seria, no meu entender, a melhor alternativa. Mas quando um não quer, dois não dançam, né? Então, a partir do momento que Ciro não quis, então estava desobrigado e o PT construiu a candidatura de Haddad num momento simbólico, né, do golpe dentro do golpe. E foi isso que aconteceu, né, Derek? Foi exatamente isso que aconteceu. Talvez você não soubesse disso, mas isso passou por várias pessoas em outros estados, mas aqui na Paraíba comigo. E eu, particularmente, coloquei isso em cima da mesa e coloquei para Haddad, coloquei para Ciro, conversei com alguns dirigentes do PT Nacional. Enfim, tentando fazer o meu lado, né, para que as forças progressistas evitassem esse mal desgraçado que chegou para o Brasil, né, homofóbico, misógino, racista, antipovo, sabe, não entende nada de gestão pública, que é exatamente o governo Bolsonaro, né? Bom, com o Derek aqui, com essa resposta de Derek, eu até peço desculpas porque eu falei muito, mas é porque são temas que um vai puxando o outro, tal. Eu tenho muitas lembranças assim que, se eu tivesse um tempo, eu estaria escrevendo, sabe, algumas memórias aí de muita coisa que eu aprendi, né, e que, de certa forma, eu fui incluído e eu participei. Mas eu fico por aqui nesse episódio, depois eu volto, né, com outras indagações, com outras provocações de internautas, assim, provocações positivas, né, que eu faço questão de respondê-las, ok? Abraços.